Pessoal, boa noite, Pai Senhor, noite abençoada para vocês nessa noite de domingo, hoje dia 7 de setembro de 2025. Deus venha falar aos nossos corações por intermédio dessa mensagem. Estou gravando aqui hoje, o pessoal fez essa pergunta no comentário, vou dar aqui uma rápida explicação. Tem dia que eu gravo aqui, tem dia que vocês vão ver o cenário um pouquinho diferente, eu vou estar gravando lá na sala. Então, quando eu não gravo lá é porque muito barulho, cachorro latindo, bagunça lá na rua, e aí todo barulho entra, né? Aí acaba saindo nos áudios. E eu acho que mais do que sair nos áudios, acaba me atrapalhando, porque eu ouço tudo, né? Eu ouço tudo e lá no computador eu boto um filtro no OBS, então dá para poder passar às vezes batido no áudio, mas eu acabo tirando a minha paz um pouco, minha concentração. Então aqui não, aqui é um closet, né? Fechado, drywall, eu fico mais em silêncio, né? Aqui é bem mais silencioso. Então às vezes vocês vão ver eu gravando aqui, às vezes vão ver eu gravando lá. Tá? Só para explicar, porque algumas pessoas estavam questionando aí no comentário. Vamos para a nossa mensagem, vamos para a nossa conversa. Pedro foi um discípulo, né? Muito impulsivo, né? Eu acho que todos nós temos, eu sempre digo que tem um pouquinho de Pedro em nós, porque nós também somos assim. Falar que não é, somos sim, impulsivos, agimos no impulso, agimos na emoção. Ele era alguém muito emotivo. Ele não era nada racional, era muito emotivo e as coisas que ele falava, você via essa emoção. Ah, Senhor, se tu for preso, eu vou ser preso, se tu morrer, eu vou morrer. Jesus vira e fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então, era alguém que amava o Senhor, mas tinha, como nós, né, irmãos, a falhabilidade, né, as falhas de Pedro estão ali. Mas é alguém que entendeu. Ele entendeu algo que poucos ali entenderam. Em alguns momentos, Pedro foi usado pelo inimigo, né? Meio que dá para trás no projeto da cruz. Aí Jesus repreende ele, para trás de mim, Satanás. Tem uma hora que Jesus fala, Pedro, Satanás pediu para se andar na sua vida, né? Eu estava estreita para o lado de Pedro. E Jesus dá uma pedrada nele e fala, olha, quando tu te converteres, ou seja, dando a entender que ele não era convertido, ele era convencido. Mas ele alcançou a revelação. Ele alcançou a revelação quando Jesus fala, o que dizem que eu sou? O que vós dizeis que eu sou? E aí eles falam, não, olha, uns dizem que o povo vai estar dizendo que você é Elias, que você é João Batista, um dos profetas. E ele fala, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro fala, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar significa filho e Jonas significa pomba, ou seja, filho da pomba, ou gerado pelo Espírito. Então ele sai da carne, sai da razão e entra na revelação. E esse Pedro teve esses lampejos, né? Mas era alguém que tinha uma experiência com Cristo. Alguém que, apesar dos pesares, das limitações, tinha uma experiência. E aqui o ponto da nossa mensagem é que ele entendeu que era o único caminho. Não tinha outro caminho. Chega um momento que Jesus fala, olha, Jesus vem com um discurso difícil demais. Ele fala, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí ninguém entendeu. Eles entenderam na letra, né? A lei de Moisés tinha muita restrição com alimentos, né? Não podia comer carne de porco, né? Não podiam beber sangue, jamais. E eles entenderam literalmente, não era isso. Jesus está falando de comunhão. Jesus está falando do corpo, da ceia, né, do pão, do cálice, da igreja como sendo o corpo de Cristo, de fazer parte, de ser um corpo só e ele sendo cabeça. Toda essa doutrina, depois ela vem a ser revelada. E aí, por isso que até Jesus disse, o que eu falo agora vocês não entendem, mas vai chegar um momento que vocês entenderão. E tem hora que o Senhor fala as coisas, a gente não compreende, a gente se escandaliza. E esse discurso, ele balança a árvore. Ele balança a árvore na igreja, ele balança a árvore no canal aqui, ele balança a árvore em qualquer lugar. Quando a palavra, ela fala de salvação. A gente não entende, tem hora que a gente não entende o propósito da salvação. É sempre esse propósito. Você pode estar em busca de um emprego melhor, estar em busca de um relacionamento restaurado, estar em busca de uma família, de um casamento, o que quer que seja. O pano de fundo é esse. Mas o assunto para Deus sempre será a salvação. E aí Jesus fala, vocês querem... A multidão foi embora, né? O pessoal ouviu esse discurso aí de comer do corpo dele, beber do sangue, o pessoal foi embora. E aí Jesus virou para os discípulos e falou assim, vocês querem ir embora também? Quereis vós se retirar? E Pedro é o Pedrão da massa, né? O Pedro, coração duro. Ele vira e fala, Senhor,
para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso é lindo demais. Porque eu sempre ressalto, não é a palavra de prosperidade, não é a palavra de emprego, o empregão de passar no concurso público, do carro do ano, da casa própria, não, é a palavra de vida eterna. Talvez as outras palavras, todo mundo, alguém, não digo todo mundo, mas alguém tivesse, né? Hoje a gente vive num mundo onde todo mundo tem uma palavra, tem uma outra palavra, você está passando por crise conjugal, a igreja tal, o ministério tal, o canal tal, é muito forte nisso. Libertação, a igreja tal, o ministério, parece até prateleira de supermercado, né? Você quer comprar sabonete, vai lá no departamento de higiene, de saúde, de limpeza pessoal. Mesma coisa, passando por crise financeira, a igreja tal, o ministério tal, o pastor tal. Eu acho que está dividido por problema. O ministério, a igreja, enfim. Todo mundo tem, né, uma palavra. Mas só Jesus tem a palavra de vida eterna. É a palavra da salvação. Não para essa vida. Não é salvação para essa vida. Eu vou votar no 22, no 13, no 14, no 15. Não, é salvação. São palavras de vida eterna. Só tu tens. Então essa é a revelação, irmãos. Quando a gente entende que, e eu não quero aqui transcender, porque eu sei que você tem teus problemas, eu também tenho os meus. E enquanto aqui estivermos, nós queremos ver do Senhor soluções. Buscamos dele soluções. E o melhor, ele tem para nós soluções. Mas só ele tem a palavra de vida eterna. Porque o vazio que há dentro do nosso coração só pode ser preenchido com a presença de Deus. Somente a presença de Deus pode preencher o vazio, que não é completo, ele não pode ser completo com dinheiro, com fama, com relacionamentos, nada disso. Pedro, ele tinha todos os problemas, mas ele era alguém que alcançou a revelação, alcançou o entendimento do que era o Cristo, de quem Jesus era de verdade. Jesus não veio libertar ninguém, Jesus não veio tirar o Império Romano da Palestina, da Judéia, na verdade. Jesus não veio para nada disso, não era um líder político, um líder, não, um sociólogo, nada, um filósofo, um homem, nada disso, tudo bobeira. Ele era a salvação de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso é um privilégio hoje no mundo que a gente vive, no Evangelho que nós conhecemos, onde eu acho que, não diria todos, mas a maioria, não dá para generalizar, mas a maioria está passando longe daquele que é o projeto, e o projeto é salvação. Esse é o projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos meus familiares e dos teus familiares. É salvação. Deus está preocupado do número 1 até o número 10 em salvar, e do número 10 em diante em tudo que é pertinente à salvação. E é claro que Ele cuida de nós, Ele restaura, liberta, cura. Ele fez isso no ministério dele, mas Ele queria salvar. O grande projeto, o grande plano, culminaria com a cruz, terminaria lá no Gólgota, no Calvário, abrindo o caminho que foi fechado no Éden. Através do sangue dele, ele daria acesso à árvore da vida uma vez mais. Então esse é o projeto. Então Pedro, cheio das limitações dele, alcançou essa revelação. Então eu acho que essa é a palavra do Senhor para essa noite de domingo. Não adianta você querer o mundo e perder a si mesmo. Não adianta um homem ganhar o mundo e perder a si mesmo. Hoje eu vejo muitas pessoas perdendo a si mesmo. Estava correndo aqui, fazendo caminhada e correndo na Vila Olímpica aqui perto da minha casa. Eu estava vendo um rapaz que era da igreja, e ele com fone de ouvido e conversando e falando de conta e falando de investimento, de não sei o quê. Mas eu cresci na igreja e ele era uma das pessoas assim, muito servo de Deus, muito envolvido com as coisas do Senhor, mas de repente entrou no materialismo, num negócio de dinheiro. Saiu da presença, saiu da casa do Senhor, abandonou os caminhos do Senhor e só pensa nisso. Aí uns 15, 20 anos, né, no mundo, só pensa nisso, só em dinheiro, sabe? O que adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo? Eu acho que essa é a pior forma que o homem tem de se perder, dentro de si mesmo. Não permita, minha irmã. Não permita, meu irmão. Eu tenho certeza que aquilo que Deus preparou para você é muito maior, muito melhor, nessa terra e também no porvir. Deus tem salvação, mas Deus também tem restauração, libertação, prosperidade, porque você é uma escolhida, você é um escolhido do Senhor. Que Deus te abençoe. A paz.